Hoje é Cíntia Malaguti, meu nome, eu sou professora da USP e do SENAC, na área de design, e sou uma carioca, mas que já me sinto adotada por São Paulo, né, há 25 anos, e minha área de formação é design, me doutorei aqui na USP, e sempre dentro do tema da sustentabilidade, e trabalhei no Rio de Janeiro muito em favelas e com lixo. E quando me mudei aqui para São Paulo, fui trabalhar na Vega Sopave, antes de começar minha vida acadêmica. Então, continuei no lixo e na Zona Leste, comecei na Zona Leste, né? E então sempre me inquietou muito, ver desde esse início, uma empresa que fazia coleta urbana, né, do lixo em São Paulo. E, no entanto, mandava tudo para um aterro em Bandeirantes, na rodovia dos Bandeirantes, na época. Então, sempre me inquietou muito por que aqui o bairro, a sua região, não poderia dar conta do seu próprio lixo, né? Por que tinha que mandar para um outro município, né? Então, essa lógica gigante de tratar os problemas, né, os dejetos da sua região, né, sempre me inquietou bastante, né? Enfim, depois eu me afastei, era muito jovem na época, né, também a outra questão também, os mandos e desmandos de prefeitos, não é? Trabalhamos numa usina de biogás na época em Santo Amaro, e isso há 25 anos atrás, e tinha gás para os ônibus da cidade, e, no entanto, entrou, na época era o Mário Covas, o prefeito, entrou o Jânio Quadros e fechou a usina de biogás. Na verdade, era um aterro sanitário, se aproveitava. Então, são essas inquietações aí que a gente... Mas por que isso, né? Porque, enfim, são problemas da cidade, né? Depois eu... atualmente, agora que tenho retomado um pouco, tanto do ponto de vista de uma experiência prática, uma demanda de um trabalho com a área não de design também, mas de moda, também design de moda, mas não na USP, no SENAC, com catadoras de lixo de um grupo na Zona Leste, Associação Nova Esperança de Catadores. Então, curioso na vida da gente, né? Meu início aqui em São Paulo, numa empresa, não é, dessa área, né? E agora um trabalho com catadoras, e na própria USP também um trabalho de pesquisa que a gente vem começando na área de logística reversa, e que está me fazendo também refletir, junto, além desse grupo esse trabalho, projeto de pesquisa em logística reversa, um grupo FAO Recicla, onde nós estamos também pensando em como lidar com os resíduos da própria USP e da própria FAO, né? Então, de certa forma, permeia a minha área de interesse sempre essa questão do resíduo, não é? Mas o que eu queria trazer aqui, e por isso aqui a minha preocupação, não é de estar fora do contexto, mas são só algumas perguntas e alguns olhares de alguns teóricos que eu acho que a gente acabam esquecidos ou colocados à margem das discussões mais mercantilistas, digamos assim, ou simplistas das questões. O Ari me pediu para falar um pouco da sustentabilidade, não é? Então eu queria trazer um pouco esses olhares, não é, do ponto de vista de quem trabalha na área de projeto. E são escolhas que a gente acaba, então, preferindo, né? E a primeira delas, então, é o Amartya Sen, que eu acho que, não é, talvez aqui, não sei se todos conhecem, né, mas eu acho que ele traz essa noção, se fala muito de sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, e acho que o Amartya Sen é uma referência importante, e todos aqui falaram um pouco, né, do acesso, a liberdade do acesso, e ele traz essa noção de desenvolvimento como liberdade, né? Então, acho que é um aporte importante para a gente pensar, e que liberdade é essa, para quem e como, e que sentido tem essa liberdade, não é? Como que as pessoas veem essa liberdade das mais diversas formas, e como que se lida com essa percepção de liberdade, né? A segunda pessoa também muito escanteada, digamos assim, pela mídia, né, é o Manfred Max Neef, não é, que é esse economista chileno, e que traz
esse sentido aí do desenvolvimento em escala humana, né? Então, o que é esse desenvolvimento humano? Então, traz todas essas nuances das necessidades humanas de proteção, afeto, subsistência, compreensão, participação, que tanto foi falado aqui hoje, não é lazer, criação ou criatividade, identidade, liberdade de novo. E eu acho interessante, apesar da complexidade desse diagrama que ele propõe, mas o que ele chama de, enfim, aspectos existenciais, a questão de como que eu vou ser ou estar, a qualidade do ser ou do estar, o que é preciso ter, o que é preciso fazer e como interagir para atender essas necessidades todas, né? Eu acho que é uma matriz, embora complexa, importante para se pensar no desenvolvimento, né? E a gente e a nossa sociedade em cima do ter, né? E eu da área do design, principalmente, né, com os meus alunos também, independente da pesquisa, sempre procuro trazer essa ideia de que o ter ou os objetos são, na verdade, um meio mais importante, é o que, né? Como trabalhar as outras dimensões da satisfação humana em cada um desses aspectos, né, que o Max Neff traz. E também essa definição de um designer, que é o Manzini, eu acho interessante, por mais que tanto que se tenha ouvido falar, e hoje se fala de sustentabilidade, ele também fala dessa importância da redução do consumo, e esse final que eu acho que é interessante, regenerar o contexto de vida, né, numa cidade como São Paulo, desse tamanho, qual é o contexto de vida que as pessoas têm, né, e como se pode regenerar, dar esse contexto de vida para as pessoas. E para terminar, né, esses autores que eu acho que, né, não são tão tratados, né, talvez, no mainstream, o Sachs, não é todo mundo fala desse tripé da sustentabilidade, e a gente falou aqui da cultura, falou muito de política, né, e ele ressalta esses aspectos, e não só o lado ecológico, ambiental, além do social, território, né, a gente, é esse o aspecto que está sendo discutido aqui também, né, o território, as cartografias, então acho importante, não é, a gente ter em mente essa multiplicidade de aspectos, não é, que o Sachs nos traz. E o outro aspecto, então, outro ponto de reflexão também que eu considero importante, na gente que mexe com projeto, não é, e que projeto urbano, e que projeto para a Zona Leste, a gente fala de estratégia, fala desse processo de projeto, né, fala dos métodos, fala do projeto como uma síntese, que oportunidades que existem, que valor, não é, que valores que eles têm, não é, quanto é a creche ou o hospital e tal, mas quais são os resultados, quais são os benefícios, mas a gente muitas vezes se esquece, não é, dessas perguntas também, que a gente também tocou aqui hoje, né, do porquê, para quê, para quem, não é, onde, como, quando, essa distribuição, não é, enfim, outros aspectos importantes, fundamentais. E as pessoas, né, que é o que a gente também tem centrado aqui, né, quem são essas pessoas, né, o que a gente está vendo, né, nesse momento que estamos vivendo tão importante, não é, que está se falando, né, desse despertar social do Brasil, né, finalmente. E as pessoas são diversas, né, são tantas reivindicações, são tantas necessidades, o que é prioritário para quem, né? Isso é uma grande complexidade que a gente está vendo, né? Essas pessoas também querem esse sentido de pertencimento, né? Como trazer, que vocês também, não é, com a experiência de vocês trouxeram hoje, né? O que é esse pertencimento? Como que é um grande desafio, não é, dar esse pertencimento, essa expressão de identidade, né? Como que a gente lida com essas identidades tão diversas, né? E esses conflitos, são muitos conflitos, né? E quais são os pontos de convergência também, que pactos que a gente pode estabelecer com essas pessoas, né? Que complementaridades que a gente pode gerar nas ações, nas iniciativas, não é? E acho que também a sustentabilidade nos faz pensar nos ciclos das coisas, né?
e nas funções dessas coisas, né? Então, como é que... Não é, acho que a ideia do lixo, que enfim, um pouco da minha história, um pouco dessa minha, né, percepção das coisas, começa no supermercado, aonde começa? Muito antes até do supermercado, não é? E termina onde? Onde as coisas começam, onde as coisas terminam, não é? Onde que eu vou? Vai ser meu ponto inicial de reflexão, não é? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou implantar? Como é que as pessoas vão usar? Que tipo de usos? Aonde? Não é? Como é que eu vou manter? Não é? Qual é o destino que eu vou dar? Né? Que descarte que eu vou dar? Ou que possibilidade de reaproveitar? E nesses ciclos, que inteligências que eu vou construir? Não é? Que conhecimento, que é isso que a gente também está tratando aqui, disseminar esse conhecimento. Não é? Como é que eu vou usar nesses ciclos e naquilo que eu vou implantar esse mecanismo de feedback, fortalecendo, empoderando as pessoas, essa possibilidade de autodepuração desses ciclos, né? Que padrões que a gente pode criar, não é? A gente fala de agenciamento, né? Que era o tema um pouco da semana passada, né? Então vem um órgão público, instala a placa, vem outro, coloca a lixeira, vem outro, coloca o ponto de ônibus, o outro relógio, mas que padrões, que diálogos que eu posso estabelecer nesse conjunto de coisas que a gente coloca na cidade, não é? Então que complementaridades que eu posso gerar nesses ciclos, não é? Que tempos, não é? O quanto que cada um vai durar, não é? Qual é esse ciclo de vida mesmo, né? E não é essas pessoas, né? Quer dizer, eu coloquei na imagem anterior, né? Aquele supermercado e aquele lixo. E eu tenho as catadoras, né? Eu tenho os catadores, eu tenho pessoas intermediários que entram, né? Então, como é que eu lido com esses elos de uma certa cadeia que eu construo nesses ciclos, né? E como é que entram essas pessoas nesse processo, como é que eu lido com essa participação dessas pessoas, né? Como é que acontecem esses fluxos dentro desses ciclos, né? Esses movimentos, como é que isso acontece na Zona Leste, essas dinâmicas, né? Quais são as interfaces que existem entre um elemento, por exemplo, um mobiliário urbano e outro, não é? Um sistema de transporte, qual é a interface que tem do metrô com a bicicleta ou com ônibus, não é? Que ligações, quais são as dinâmicas desses processos, né? Quais são os tempos, os ritmos desses vários fluxos que a gente tem na cidade. E por fim, esse sentido de bem comum, né? A gente está falando de rede, né? Do virtual, e uma preocupação assim que eu tenho, né, na nossa cidade é esse sentido de bem comum, né? O que eu observo, que eu percebo é que é muito pouco esse sentido de bem comum, né? Nas verdades, o que é esse lugar, o que é esse espaço público, o que é esse sentido do bem, é um bem que eu tenho ou não, né? Está no público ou não, né? E como é que a gente constrói, fortalece esse sentido de bem comum, né? Qual é o valor que as pessoas têm, né? Qual é a percepção, como é que elas tangibilizam, não é, esse sentido de bem comum, né? E para quê, para quem, né? Quem é que vai desfrutar, ou que memória, não é? Que história, né? Qual é a percepção que as pessoas têm, não é? A gente viu, eu mesma fiquei me perguntando, né? Por que não é exatamente, não é lá no Itamaraty, é uma escultura do Brecheret, mas que significado que tem a escultura que está lá para quem, né? Para aquelas pessoas. Então, enfim. E, na verdade, por último, né, eu vejo o que a gente está construindo, o que é importante se construir também, essa ideia de uma noosfera, né, que é um outro nível, né, que a gente tem a biosfera, né, a geosfera, depois a biosfera, e a gente tem, né, o que o Teilhard Chardin lá atrás chamava de noosfera, que é essa esfera desse conhecimento em comum, o que a gente está construindo, dessa percepção das pessoas sobre esse caos que a gente está vivendo, né? Acho que a gente tem um pouco o seu trabalho também, talvez, não é, construir, disseminar esse conhecimento, ou do Cícero também, que trouxe hoje, né? Enfim, são algumas, mais talvez
reflexões ou alguns tópicos aí para pensar. Obrigada, gente.